como nós comentamos sempre, né? Que a doce e meiga paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje, agora e sempre. Nós temos palestras e passes todos os dias. Para saber o horário e o tema, nós temos aqui no nosso mural, aqui fora, e também no nosso site. O atendimento fraterno é feito sempre meia hora antes das palestras, né? E para que nós possamos, para que possa receber o passe à distância, é importante passar no plantão e pedir o papelzinho. Para nossa localização, né? E também para aqueles que vão receber, para que na hora do passe nós possamos mentalizar aquele ente querido, aquela pessoa querida, para que ele possa receber. Então é importante passar no plantão para poder pegar o cartão. Na área social, nós temos o atendimento a 80 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. É claro que não são as 80 no sábado. 40 num mês e 40 no outro mês. Nós agradecemos e muito a todos que nos ajudam e vamos solicitar, como eternos pedintes que somos, não é? Que continuem doando os alimentos não perecíveis para que nós possamos compor as cestas básicas. Nós precisamos aqui para o mês de março, leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Nós agradecemos, como falamos, muito e pedimos que aqueles que puderem continuar colaborando, vai ser sempre bem-vindo. Nós temos todos os sábados trabalho com moradores de rua, distribuição de lanche. Então, todos os sábados, a partir das 16h30, os trabalhadores se reúnem na casa, preparam os lanches, o que vai ser para que eles possam tomar, se é o leite, se é refrigerante, enfim, chá, eles preparam aqui antes. E a partir das 18 horas saem daqui para fazer a entrega ali nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Conheçam o livro Mirabelle, volumes 1 e 2, né? E editado por nossa casa através do GEV, editora, que poderá ser adquirido o livro na nossa livraria ou pelo site. E qualquer dúvida, né, nós pedimos para que nos procurem para que nós possamos conversar a respeito, certo? Então, feitos os avisos, o site, só para www.casadocaminhosantana.com.br, certo? Feitos os avisos, então nós pedimos que desliguem os celulares. E neste momento, então, vamos unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Neste momento, nós vamos, então, fazendo Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor, Senhor, e seja feita a tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Nós agradecemos mais uma vez e envolvemos o nosso companheiro Wagner, que fará a exposição da tarde. Hoje o tema é do livro Fonte Viva, o item 113,
Busquemos o melhor, sempre. Tá cheio de amigos hoje. Seja bem-vindo. Posso já entrar? Pode. Deus te abençoe, te ilumine, tá? Vamos orar pelo astro lá. Com muita alegria que estamos aqui nesta tarde, né? 3 horas da tarde, às 15 horas, né? Desse sábado maravilhoso, junto com os amigos, né, Vera? Né, Fê? Vai precisar É, Rita? Não. Não. Não vou precisar. Mas deixa aqui. Capítulo 10. Tá, obrigado. Misericordioso. É aqui, ó. O argueiro Ah. e a trave. Tá. E chegando mais gente, quanto tempo! Nossa, hoje tem uma reunião de amigos, né? O WhatsApp é uma maravilha, né? Você faz uma aclamação pelo WhatsApp e aí a casa enche, né? Que bom. Então, esse tema é o 113, busquemos o melhor, né? E a pergunta dessa tarde de hoje é: por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 3, né? E aí tem uma pergunta que o Emmanuel fala, ele cita assim no item: a pergunta do mestre ainda agora é clara, oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. É muito forte isso. Por que é forte, Wagner? Porque foi feito esse livro, né, Fonte Viva, aproximadamente em 1955. Então, quando Emmanuel começou a psicografar essa obra, vamos colocar antes, né, até a formatação do livro para ir para a impressora, nem impressora, para a gráfica, né? Então, pensemos assim, que essa mensagem já tinha sido feito um trabalho espiritual antes, e o Chico ia catalogando e guardando, até dar um livro, né? Aproximadamente são 200 e poucas itens, ele está no 113. Então imagine quanto tempo demorou para essa mensagem chegar a ser impressa, criar um livro da tríade de Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, né? Que são dessa sequência. Então o que eu quero dizer com isso? Quando ele fala: a pergunta do mestre ainda agora é clara, oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Nós estamos hoje, é 18 hoje, né? No dia 18 de março de 2017, cara. Pensa nisso. E quando eu comecei a ler esse texto, me retratou meu início de doutrina espírita, o início de todos nós de doutrina espírita, né? Porque quando você começa a entender, interpretar o evangelho, já é um sinal que você está querendo ser uma pessoa diferente e não cometer os velhos hábitos. Já partimos desse princípio. Busquemos o melhor. Tudo bem, factível. Quem faz evangelho no lar aí? Levanta a mão. Olha quantas pessoas, maravilha. Quando eu comecei o evangelho no lar na minha casa foi em 96, depois do carnaval de 96. Eu até vou falar, foi depois da quaresma, depois do feriado da Páscoa, eu decidi ser espírita mesmo e comecei a fazer evangelho no lar. Aí eu não conseguia fazer evangelho no lar. Sabe por que eu não conseguia fazer evangelho no lar? Tinha tanta coisa para mudar, tanta coisa para informar minha família, tanta coisa para ajudar as pessoas que estavam no meu convívio. E eu comecei a fazer aqueles tratamentos espirituais e querendo buscar o melhor. Mas todo mundo reparava no meu... Eu tinha um argueiro. Todas as pessoas reparavam no meu argueiro. O que eu quero dizer nessa parábola, nessa proximidade de vida que nós estamos aqui sendo refeitas, transformadas. Todo mundo vinha com uma receitinha de bolo para me tirar do caminho do meu estudo, da minha prática. A minha
paciência, a ciência da paz de todos nós, iniciantes de doutrina, iniciantes de evangelho no lar, temos que ter uma paciência tremenda. E a forma como eu estou falando, emocional, é assim mesmo. Porque, você tem que ter muita coragem para falar, eu sou espírita, vou seguir essa doutrina, vou estudar. Porque muitos caem pelo caminho. Muitos ficam embarulhados pela mãe, pelo pai, pelo tio, pela namorada, pelo noivo, pela noiva, pela amiga da faculdade. Meu irmão, meu querido espírito reencarnado que está nesse veículo biológico, você vai ser responsável pela sua mudança. E tudo que você fizer na sua reencarnação vai ser cobrado daquilo que você fez, não que o outro fez. Então se esforce para mudar, se esforce para melhorar, estudar. Naquela época, em 55, década de 50, não tinha WhatsApp, Facebook, não tinha nada. Olha só quantas coisas nós temos hoje, quantas maravilhas tecnológicas nós temos hoje para buscarmos o nosso melhor. Veja, uma amiga nossa, eu estou tão feliz por ela, que ela começou a estudar o livro dos médiuns, porque ela se achava incapaz de ser médium, porque ela era tão imperfeita, Vera. Falou, Wagner, mas como é que alguém vai me usar minha energia? E aí ela descobriu que ela é ponderada, equilibrada, tudo que ela faz é factível. Ela não vive no mundo das nuvens, não, ela é uma pessoa real. Por ela ser tão real, ela começou a estudar, qual é o seu nome? Sidney, ela começou a estudar as obras póstumas do Allan Kardec, começou a estudar, ela falou assim, poxa Wagner, que miscelânea. E aí o que ocorre? A minha vida, você começa a ver os estágios que eu passei como espiritista, como 11 anos de espiritismo, os estágios nas pessoas que estão iniciadas. Eu falei, é verdade. Você vê as dificuldades, porque você já passou por esse caminho. Você já está forte o suficiente para trilhar nesse caminho. E aí você começa a ter o equilíbrio. E essa energia boa para sustentar as pessoas que estão começando no caminho. Estamos falando na Casa do Caminho Santana. Simbolicamente, a Casa do Caminho, ela vem lá dos primórdios, né? Da transformação do nosso irmão Gesiel para o batismo de Estevão. Por isso que é relatado no livro Paulo e Estevão as casas do caminho daquela época, né? Que eram os cristãos que acolhiam os enfermos. Olha só, o espiritismo nos dias de hoje está fazendo exatamente a mesma função, acolhendo os irmãos transeúntes que estão passando aqui, aqueles irmãos transeúntes eletrônicos, porque nós divulgamos a doutrina eletronicamente pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos convidando a todos para que tenham com paciência reparar, né? Porque reparas o arqueiro no olho do teu irmão, né? E somos muito acionados com isso, porque as pessoas apontam os nossos erros, o nosso desvio de caráter, pseudo-desvio de caráter, por situações de estresse, por inveja, por raiva, por discórdia. A nossa espiritualidade às vezes ofende a espiritualidade do outro, porque o outro está tão desengonçado com a vida, está tão agoniado com essa situação, elas estão com verdadeiras feridas mortais. E aí o que acontece? Dentro do tema ele fala assim, pois a laboriosa jornada na virtude, ele revela, depois da laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. O que seria essa mão laboriosa? Desse labor que eu já acabei de falar, né? Dessa dificuldade de ficar toda vez reafirmando a mesma coisa. E aí, o que ocorre? Quando nós decidimos
e acertamos com tratamento espiritual, temos a coragem de fazer os cursos da doutrina, encontrando irmãos da jornada mais fortes, mais embasados, aí nós começamos a abraçar e acolher essas pessoas e elas começam a desabafar conosco no nosso departamento aqui de atendimento com a Sandra Fagundes e com tantos outros, que eu não sei o nome de todo mundo que está aqui. São verdadeiros relatos de dificuldade, de consolo inimagináveis. E aí nós começamos a ver como a doutrina é providencial, que ela está desde 1858 até 1857, se eu não me engano, de 58 até 67, 68, sendo essa doutrina viva nas nossas vidas, trazidas pelo professor Rivaio, através desse homem sensato, que naquela época, na França, vivia as mesmas dificuldades. E é tão impressionante que se você pegar o capítulo 10 agora, no item argueiro na trave do olho, no item 9, olha que fantástico essa leitura. E como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não verdes a trave do vosso olho? Ou, como é que dizes ao vosso irmão, deixe tirar o argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave, vós que tendes no vosso uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como podeis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. E aí tem um comentário aqui, quando não tem o nome do espírito comunicante, o que ocorre? O Allan Kardec ele mandava questões para vários centros espíritas, ou centros de estudos paranormais, psíquicos. Aí ele recebia várias mensagens dos espíritos. O que ele fazia? De uma forma sensata, ele lia 4, 5 mensagens e aí ele trazia a resenha do item 10. Mas, caso queiramos ter a mensagem completa, vamos adquirir a Revista Espírita. Porque lá na Revista Espírita, por exemplo, o dever, a paciência e outros itens daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está completíssimo. Porque aqui foi tirado do estudo da Revista Espírita, a Revista de Espiritismo, que tem seus anos. Então, por que estamos falando isso? Porque aqui está tão pequeno e eu tenho certeza que quando lermos vai estar tão completa, mas lá na revista ainda tem mais mensagens e até com o nome dos espíritos, viu, Rita? O nome do espírito comunicante. Então fala assim, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal no outro, né? Antes de vermos o mal que está em nós, para julgar a si mesmo fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, de certo modo transformar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar. Então, o que ele está falando? Você tem que, às vezes, ir no espelho lá da tua penteadeira, no espelho lá da sua casa, se ver no espelho e se colocar no seu próprio lugar. E se colocando nesse próprio lugar, que é o que nós fazemos, todas as palestras nesta casa de misericórdia, nesta casa de indulgência, porque esses espíritos magníficos estão aqui com extrema indulgência para com as nossas imperfeições, tentando instruirmos mais luz e aceita nós da forma que nós somos. Veja, estamos aqui falando, não queremos ser maior que a verdade, né? Mas queremos o quê? Pontuar coisas que nós estamos buscando o melhor para nós. E buscando o melhor para nós, temos que buscar o quê? Uma boa palestra, uma boa leitura, o Evangelho no lar. Já citamos a dificuldade do Evangelho no lar.
Né? E aí ele fala o seguinte, agora que todos entendermos: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? É uma das perguntas. Incontestavelmente é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmos os seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade. Portanto, a verdadeira caridade é modesta, é simples, é indulgente. Caridade orgulhosa é o contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Então vamos comentar um pouquinho daqui para voltar aqui para o Vinha de Luz, que tem tanta coisa maravilhosa para falar. Então veja, quando os veteranos de doutrina, os expositores, os frequentadores de trabalhos espirituais nos abraçam, nos envolvem na sua luz, digo, não é luz espiritual, luz do discernimento. Sabe aquele cafezinho? Poxa, estou lendo tal livro, São Francisco de Assis, você já leu? Você está fazendo Evangelho no Lar? Estou naquele capítulo 10. É isso, é uma troca, é simplicidade. Até porque luz demais apaga o outro, e luz demais menospreza a inteligência do outro. O que faria uma pessoa delicada e que tenha indulgência? Até porque, para termos indulgência, nós passamos pelo fenômeno de que alguém foi indulgente conosco. E por ter esse sentimento de indulgência, por esse fenômeno, você começa a administrar por modelagem, né, irmã? Essa indulgência também. Aí você pega e começa a entender o que você está lendo. Por exemplo, você tem 15 anos de doutrina, o irmão tem 2 anos. O que você está lendo? Eu gosto da Ivone da Amaral Pereira, eu li Memórias de um Suicida. Nossa, mas esse livro é muito forte, você já leu, conseguiu? Não, consegui ler, tal. Então, veja, são momentos, detalhes que nós vamos empregando na nossa vida para ter uma vida de utilidade. Não é utilidade pública, não, né? É utilidade consigo mesmo. Você vai se sentir bem sendo útil para as pessoas, olhando no olho das pessoas, conversando com elas. E vamos aqui falar francamente, né? O Chico trabalhou incessantemente, dormindo 4 horas por noite durante 16 a 18 anos, ininterruptamente. E nós sabemos que ele também tentara apagar a luz daquele homem. Espiritualmente, pessoas às vezes deixavam ele em situação conturbada, não é, Rita? Mas ele nunca deixou de visitar aqueles humildes nos recantos mais longínquos ali da região dos bairros de Uberaba. E o que ele deixa de exemplo para nós, nas suas histórias, que viam caravanas, pessoas de outros lugares, dirigentes de federações da Paraíba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Federação Brasileira, tirar dúvidas com ele. E o que ele fazia? Ele convidava essas pessoas para que ele não interrompesse o trabalho, que acompanhasse a visitação junto às pessoas humildes. E lá o humilde abriu o Evangelho e o Chico lia. E era impressionante, minha irmã. Qual é o seu nome? Gessiane. Caía exatamente a parábola que aquele irmão que veio de Pernambuco precisava ouvir. E aí o Chico conversava com aquela irmã, via o que lá precisava, via o que realmente era suscetível, como posso dizer, factível de ajuda, ia lá e fazia o seu melhor. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós não visitamos os nossos familiares. Às vezes nós não aceitamos as rinchas deles, as contrariedades deles. E são, na verdade, feridas que um dia nós também tivemos essas feridas, esses empecilhos e falta de perdão e aquela vida ressentida, amargurada. Mas o Espiritismo nos liberta. A palavra, o conhecimento do Evangelho nos liberta. E a forma como nos liberta é tão amorosa. E Jesus, com seus emissários, quando nós estamos firmes com o Evangelho no lar,
Manda ainda mentores das casas que são acolhidas, por exemplo, os irmãos que frequentam a nossa Casa do Caminho, o AEL lá, Assistência Espírita Evangelho de Luz, que fica na Brasilândia, o pessoal que frequenta o Perseverança, a Maria de Betânia, a Federação Espírita, enfim, são tantas casas. Nós fazemos o Evangelho no lar. Lá tem nome onde você trabalha, Vera? Casa do Caminho. Casa do Caminho, lá da Polícia Militar. Quem não sabe, tem um núcleo de estudo todas as quintas-feiras, fantástico, lá na capela. Eu mesmo já fui lá, me encantei com aquela fonte de conhecimento de pessoas amorosas, amantíssimas das virtudes, da filosofia, como todas as casas são. E aí o que acontece? Nós somos acolhidos, minha irmã, pelo mentorado desta casa. Vamos falar dessa casa que estamos nela agora. Por os mentorados que estão aqui nos assistindo nesse exato momento para o passe, quando você fizer sua prece lá na sua cama, irmã, eles vão estar te assessorando para a leitura edificante que vai te fazer a reflexão daquele momento da semana que você está vivendo. E devagarzinho, devagarzinho, nós vamos aprendendo, viu, meu irmão, a termos mais atenção para o bem e termos oração e vigilância para a rispidez, para a ignorância do outro, para aqueles trocadilhos infames, para a calúnia. E eu vou te falar agora, quando nós somos caluniados naquilo que nós praticamos, dê graças a Deus. Sabe por quê? Você deve estar com uma espiritualidade tão intensa, um trabalho tão verdadeiro na causa do próximo, do bem do próximo, que aquele mal que te afligia pessoalmente, ele se acovardou de tal forma que ele precisa usar e afligir a sua mãe, seu pai, seu amigo, seu chefe. E afligindo ele, sabe o que ocorre? Porque ele é covarde, ele se esconde nisso. Ele usa aqueles traquejos para influenciar as pessoas para te agredir. Então veja os benefícios de uma vida sensata, de uma vida de oração. Você está com dificuldade no seu trabalho? Eu vou falar de uma forma quase evangélica. Vai lá no recanto, no silêncio do seu quarto, faça uma prece de Cáritas, faz um Pai Nosso, leia um salmo, mentaliza aquela zona de conflito, de turbulência, vamos pôr turbulência, de incertezas, ilumina com uma luz dourada, amorosa de Maria, rosa, azul. Senhor, conceda-nos, Senhor, a sabedoria para que eu tenha as boas palavras com aquele chefe, com aquele meu colega de trabalho. Pede com amor. Busquemos o bem, não é o tema de hoje? Se tem tantas pessoas mostrando uma trave no teu olho, anota as reclamações, os queixumes, que era o que o Chico fazia, que era o que o Divaldo fazia, que é o que o irmão Tadeu fazia. Isso provém também do Edgar Armand. Tem uma caderneta de coisas a serem melhoradas e coisas que você transpôs, as dificuldades que você conseguiu vencer. Anotar o próximo livro de estudo seu, e com uma respiração duradoura, uma respiração de amor, você vai conseguir transpor as dificuldades para ter uma boa palavra para o filho, falar para o filho, Deus te abençoe. Aproveitemos aqui, aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as insignificantes que lhes cercam a vida. O que são olvidando as mensagens insignificantes? Aquelas pessoas que querem, às vezes, a gente acha que é um monstro e não é. As palavras, às vezes, estão carregadas de orgulho, de vaidade, e as pessoas trazem situações e parecem que elas não têm fim, são desse tamanho. Mas, na verdade, se tivesse um ponderamento, até no tom, na impostação da voz, elas se tornam tão pequenas. Tão pequenas. E tudo vai do teu olhar, do seu coração. E aí, como aquela irmã que estava estudando o livro dos médiuns, ela falou assim, Wagner, eu sou um médium.
Eu falei, parabéns, irmã. Pois de 11 anos de doutrina, sempre sendo colocada como médio de sustentação nos fundos dos trabalhos, viu, Rita? Ela ficou tão feliz de descobrir que ela é útil para alguém. Só de estar sentados aqui, pensando melhor, raciocinando, junto com esse mentorado, quantas energias salutares de equilíbrio, paz e amor estão acolhendo aqueles enfermos que buscam essa casa do caminho de suas vidas. É incalculável, incalculável. E a misericórdia de Deus é tão maravilhosa, Vera, que não impõe, não prende, não bate, simplesmente adormece, acolhe, fala uma boa palavra, faz uma prece. Esses irmãos são acolhidos assim, sem grito, sem chibata, com amor. E um belo dia, eles vão ser incorporados por um amigo de doutrina que vai doutriná-los. Outros nem precisam disso, né, Rita? São diretos acolhidos. Busquemos o bem. Como fala aqui, aproveitar os irmãos de boa vontade na plantação do bem. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a nossa benemerência no Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Essa frase está um pouco técnica, vamos falar assim. Se esperarmos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Quer dizer, porque você, às vezes a pessoa até te calunia, até fala coisas bravas, mas ela sai da sua psicosfera, do seu ambiente, sempre com você proferindo, agindo com uma palavra boa para o futuro. Não palavras apocalípticas, né? Parece que as pessoas às vezes ficam tão angustiadas, só falam negativo, né, Fê? Ninguém está pensando que está resolvendo o dente. Alguém chega lá, o nosso irmão Fernando é dentista. Ele é danado, ele dá um sorrisão lá, acalma o paciente. Ele tem uma voz de mansidão, ele doutrina vários espíritos e não sabe. Esse dentista danado. E aí o que acontece? A pessoa nunca fala assim, espero que na hora oportuna você vai até falar, ai, graças a Deus, Fernando, cheguei, você vai resolver esse problema, eu estou muito calmo, pacífico, aguardando este momento para a extração do dente e para o início de uma ponte. Tá. Imagina! Até piada, né? Então veja, poxa, a pessoa tem um recurso, separou o dinheiro, vai pagar e vai resolver. Mas não, ele está ali naquela coisa, a dor dela é a dor mais insuportável. E aí começa a vender pro coitado do profissional que ele já está no mar, porque isso atrapalhou o beijo do meu namorado, porque eu fui falar com o meu chefe com a mão toda doendo o dente. Veja, você parou para fazer uma oração, Senhor Jesus, que acalma agora, vou fazer o tratamento direitinho, não vou para balada no sábado, não vou viajar no feriado do carnaval, eu vou ficar calmo porque meu dente não está legal. Percebe? E já fomos sinalizados que temos que concluir o tema aqui. Não é fantástica essa doutrina? Tem sentido o que eu falei? Hein, Vitão, você que chegou agora, meu parceiro, amigão, lá da tia Marlene, lá do abrigo. Consagremos-nos às tarefas que o Senhor nos resolveu na edificação do bem e da luz. Que estejamos convictos de que assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar,
se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação no bem. Olha que frase linda! Vou até falar de novo aqui. Consagremos-nos. Viu, Toloso? Ouve essa aqui que é para você, viu? Você já faz isso. Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos resolveu na edificação do bem e da luz, que estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação no bem. Muita luz para todos. Esse tema vai ficar gravado, depois vocês podem ir lá no YouTube e indicar para os seus amigos. E é o que tem para hoje. Vamos agora aguardar aqui a nossa querida irmã. Só lembrando, né, Rita, que eu acho que eu esqueci. Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. O item tem um sacrifício mais agradável a Deus, que tem exatamente a mesma questão desse tema do Emmanuel, que é o item 7, e o item 8, e o item 9 e o item 10. Né? Depois tem: não julgueis para não serdes julgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então fica essa reflexão dos capítulo 10, os bem-aventurados. É isso. Boa tarde. Bom, você comentou, agora é o momento da nossa participação. Mas o que você comentou a respeito do dentista, depois você falou que se tinha propósito que você estava falando. Claro, a gente tem que procurar sempre o melhor. Né? Então, vamos lá fazer a nossa parte. Ele, como dentista, como profissional, agora, ele precisa procurar sempre a melhor parte. Ou quem toma o síndico do condomínio, tem que procurar sempre a melhor parte. O administrador, o servidor, público, né? Qualquer servidor pode. É verdade. A gente tem que procurar sempre a melhor parte e fazer o melhor sempre, todo dia. Quer falar alguma coisa aí? Agora, quem quer participar, fazer uma pergunta, uma colocação? Faz uma pergunta. Você é irmã da Dete, não é? Da NET? Fala. Uma pergunta. Vixe. Quer falar? Bom, o Lourenço... Opa! Faz tempo, hein, Lourenço, que você não manda nada. Ai. Ele mandou muita coisa escrita. Espera lá. O texto em si traz à tona as irreflexões mesmo de muitos colaboradores em todos os setores da sociedade organizada, como também no movimento espírita, que erroneamente omitem disfarçadamente muitos outros colaboradores espíritas, não valorizando-os com o velho chavão, que espíritas não devem elogiar, mesmo que o colaborador seja um dos mais conhecedores da doutrina, para não ativar a vaidade. É uma pena que trabalhos de grande envergadura por verdadeiros artífices doutrinários não sejam valorizados, acontecendo somente com aqueles que, destacados publicamente com o seu devido valor, sobrepõem-se sobre os demais, tanto ou quanto maior ou menor valor. Citar nomes seria leviandade. Observem todos dentro de suas casas espíritas. Talvez aquele no fundo da sala, na hora da palestra, continue imóvel como um mero espectador, mas falta-lhe aquela oportunidade de se manifestar. Muito bom. Dizem que a gente não deve nem elogiar e nem aceitar elogio, porque isso vai aumentar a nossa vaidade. E nós aqui não somos. Sim. Nós somos transmissores, só transmitimos, né, na realidade. A obra não é nossa.
Sim. Eu gostei bastante do que foi dito. Eu poderia... Quero. Tá. Eu posso contar uma parábola que eu sigo ela à risca, né? Que é do Edgar Armond. Certa feita, ele já era velhinho, né? E num trabalho de sábado, pararam a federação aproximadamente às 15h30, às 16 horas, e todos os trabalhadores, todos os assistidos foram para o Salão Nobre e iriam contar um parabéns para você, para Edgar Armond. E ele estava desconfiado de alguma coisa e aí ele foi levado para fazer uma palestra, que falaram para ele assim, olha, o expositor faltou, Edgar, você pode ir lá cobrir o colega? Você sabe dessa história? Não. E aí ele, quando estava chegando, que ele subiu as escadas, ele percebeu. Aí ele pegou, pediu para que todos acalmassem, fez uma prece, falou, agradeceu a intenção de todos, mas ele, pelo dever que lhe competia, ele não poderia permitir que isso ocorresse, né? Porque ele fez aquilo que o dever dele pedia para cumprir. E solicitou o convite da leitura do capítulo 17, item 7, o dever. E você lendo aquele o dever, que foi muito bem colocado pelo nosso irmão, você vê o dever da discrição, para os irmãos que estão, às vezes, nos trabalhos e teriam até que ser, né, Vera, afastados de um trabalho espiritual. E você vê a indulgência daqueles irmãos em tratar aquele irmão que está com déficit de atenção, que está ainda com envolvimento, e o amor do grupo, da equipe, sobrepõe aquelas mazelas daquele irmão e supre aquilo que ele ainda não teve. Ainda por momentos de dificuldade, ele não está ainda doando aquele amor que poderia, mas o grupo trabalha em unidos. Assim também é o inverso, Rita. Às vezes tem irmãos que fazem uma palestra tão assertiva, ou tem momentos de mentorados, recebe um mentor tão maravilhoso, e às vezes nós nos apegamos ao nome do mentor e tratamos o médium com vaidade. Ai, ele é meu amigo, viu, Rita? Você viu? Ele recebeu o Dr. Bezerra. Sabe assim? Nossa, aquele irmão, ele estava sob a influência de São Francisco de Assis. Sabe? Não, às vezes aquela vovó, aquele vovô, aquele irmão caboclo que supõe você que é um mateiro, que é um irmão mais humilde, vem com uma palavra tão magnífica e deixamos passar as intenções daquele irmão do momento do trabalho e não fazemos a relação com o início do evangelho, com os espíritos que foram doutrinados, esclarecidos e amparados, com a concepção do término dos trabalhos com a mensagem do mentor do dia. Isso é um grande ensinamento. Veja, se aquele irmão foi o comunicante, é porque naquele momento ele se preparou para isso, é mérito dele. Não devemos tirar o mérito dele, mas devemos ter a honradez do silêncio da prece. Agradecer por esse irmão estar conosco trabalhando, por ele estar aqui hoje. Agradecer a extrema indulgência das nossas imperfeições, e Jesus cumpre a sua parábola de mandar o Consolador prometido nas paragens dessas décadas que aqui se passam. Não foi isso que ele pôs no Evangelho, Vera? Grande irmã de trabalho. Ela saiu do recinto do lar dela, dos compromissos que ela tem com o marido dela, que se chama Wagner, para ver outro Wagner. Veja, carinho, respeito, educação. Carinho, respeito, educação. Não vaidade, presunção e falta de indulgência. Porque às vezes as pessoas se colocam em pedestais. Elas mesmas se colocam. E elas ainda têm seguidores, porque são pessoas, Rita, que também querem ser colocadas em pedestais. Por isso citamos o trabalho do Chico. Do Chico, aquele homem lá de Uberabense, lá, de Pedro Leopoldo,
que pegava pessoas de altos níveis da sociedade e foi lá fazer trabalhos caritativos, e nós não damos conta ainda de fazer aquela visita para aquele tio arrogante, aquelas pessoas que nos tratam mal pela nossa calmaria. Queria saber que remédio que você toma para ter calma, porque eu tomo tal remédio, você toma qual? Aí você fala para ele o quê? Que você toma evangelho no lar toda semana? Que você toma um passe no centro, que você ouve uma palestra? Olha que capcioso isso. Então fica a dica, que façamos trabalhos que envolvam pessoas que estão em pontes, debaixo do viaduto, como esta casa, desde o início faz. A fundação desta casa, dos seus iniciadores, saiu lá da favela do Glicério. Eu mesmo trabalhei 8 anos ininterruptamente, eu não sei. Eu não faltava de sexta-noite para trabalhar com Samuel Angarita. Eu, Márcio, Leandro, Serginha. E nós fizemos o quê? Somente a modelagem, observar os mais velhos, estudar essa doutrina maravilhosa. Eu espero que venha ao encontro, Lourenço, do que você colocou aqui, porque é sim um assunto muito atual e vai ser sempre atual, porque vai e vão os irmãos, e o que fica é aquilo que você faz de bem, porque esse veículo biológico, um dia, a Terra vai comer, e acabou. Eu queria que vocês soubessem que o presidente Figueiredo, aquele que era da época da ditadura, direto às Jás, né? Ele foi na casa do Chico Xavier, né? E ele, conversando com o Chico, e conheceu o trabalho do Chico. Não sei se recebeu o passe diretamente, né? Mas aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim, meu Deus, um homem que trabalha tanto, tanto, você nunca teve descanso desde a sua infância, porque eu vim aqui, porque eu li suas obras, a minha mãe, a minha não sei quem lá, o tio dele, os parentes deles eram kardecistas. E ele foi lá visitar. Nossa, e você ganha, por exemplo, o salário mínimo era tanto. E ele é funcionário público, só tinha o primário, né, que a irmã Rita está lembrando, né? Aí ele falou assim, não, vou mandar aumentar a sua aposentadoria, porque, meu Deus, você faz muito mais do que muita pasta do governo faz. Você tem noção o que é um presidente da República falar que o irmão Chico fazia muito mais do que qualquer pasta na área social faria? É muita coisa. E por que nós citamos isso? Porque o Lourenço falou isso. A palestra tem a ver com essa historinha que eu estou contando do Figueiredo. Quer dizer, trabalho de boa vontade, trabalho dos anônimos do bem. Alguma pergunta mais? Buscando sempre o melhor. Buscando sempre o melhor, claro. Que não está quietinho, que não está só como espectador. É. Precisa que essa semente caia no seu coração. E também é verdade que aquele quietinho, às vezes, está fazendo orações, está imantando amor e luz, trazendo psicosfera de oração para outros que estão com a cabeça, né, confusa. Estão trabalhando mais que o expositor. E olha só que você me trouxe agora esse insight, Rita. O que o Chico fazia no anonimato do bem lá de Uberaba era um case de negócio de trabalhos para que o Brasil seguisse também essas obras. E não só o espiritismo, mas os evangélicos, os católicos, não é? A família Arnes, as ordens de São Francisco de Assis, a Toca de Assis, que tem um trabalho meritório. Eu sei porque eu ia lá ajudar na favela do Glicério e sempre tinha algum irmão da Toca de Assis lá. Era fantástico como é o carisma deles, e eles vinham para cumprimentar nós, convictos que nós éramos da mesma consagração que eles, mas somos da consagração reencarnacionista, né? E aí eles ficavam meio assim, falando, nossa, mas você tem uma luz, você tem isso, você tem aquilo, poxa, você é bacana. Estamos juntos na mesma seara do mestre, né? Um com os títulos, outro sem títulos, mas o que importa é o bem que cada um vai fazer por si mesmo, acolhendo a sua família, orando pela sua família, por aqueles, lembra que eu te falei, que te caluniam e te perseguem? Busquemos o bem. Tem uma outra frasezinha aqui, não sei nem se dá tempo.
Os nódulos da madeira, o nódulo da madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do caminho não conseguem frustrar o esforço do labor, né, do lavrador na produção da semente nobre. Quer dizer, o esforço do lavrador na semente nobre. Nós estamos, a cada momento, administrando sementinhas do bem nos corações de todos. E, às vezes, esses irmãos mais humildes, que talvez não tiveram tanto estudo, através de uma reflexão daqueles que têm estudo, MBA, ganha 15, 20 mil por mês, seria interessante a observação desses humildes. Porque perante a Deus, todos nós somos iguais. Seremos cobrados pelas atitudes que tomamos perante as dificuldades da vida, pela forma que lidamos com a prece, porque prece que pede não é prece. Você virou um espírito pidoncho. Só fica pedindo coisas, só dinheiro, salário. É terrível, né? Uma vez eu conversei com uma irmã, ela falou assim, olha, você viu? Eu fiz uma novena desde... Eu sei que fazia 20 meses a novena que ela fazia para ser promovida no salário. Eu falei, melhorou o salário? Melhorou. 130 reais a mais agora no salário. Poxa, assim... Veja, ela ganhava 1.300 reais. Ela ganhou um aumento quer dizer, ela foi promovida e ganhou 130 reais a mais. Se ela tivesse feito um curso esses anos, né, esses meses, se ela tivesse feito um curso profissionalizante e colocasse o teu currículo no mercado e buscasse com afinco estudar, ela talvez recebesse um salário 2 vezes maior. Então, veja, tudo é relativo. Falta de instrução, falta de conversação, falta do quê? De um irmão mais ponderado, de um irmão mais amoroso, para que, junto, buscando o bem, possamos todos ser um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, uma melhor mulher, um melhor homem, não é? Sem contar que esse salário, de nós procurarmos o bem, não tem... É amoedado, não é intangível, né? Mas acho que é isso. Posso encerrar. Senhor, que tem aquela prece de Cáritas, né? No finalzinho ele fala assim, Pai, fazemos que ajudemos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Dai-nos, Pai, a simplicidade que fará das nossas almas, dos nossos espíritos, o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que todos os trabalhadores do bem, que todos os ceareiros do Senhor possam absorver essa pequena conversa amorosa e que todos nós, na sua infinita bondade, possamos transmitir também um pouquinho da bondade que tiveram conosco, administrar para aqueles que estão ainda ignorantes de ignorar a luz da reencarnação, a luz da misericórdia de Deus. Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Resta-nos, Senhor, agradecer a oportunidade que tivemos de participar deste banquete espiritual, onde cada um de nós foi esclarecido, foi estimulado a praticar o bem, aonde estivermos, em relação às pessoas que forem. Então só nos resta agradecer. E a melhor forma de agradecermos é doar. Doar aquilo que nós já temos de melhor no nosso coração. Então, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus,
Vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos, Senhor, pelos enfermos do corpo e da alma. Vibremos por aqueles que estão num leito de dor, em hospitais. Vibremos pelos desesperados que abreviam a vida. Vibremos por aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos trabalhadores do bem. Vibremos pelas crianças, pelos jovens desamparados, pelos velhinhos. Vibremos por todos os lares da terra. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vibremos pelos nossos lares. Muita luz, harmonia, paz e alegria. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. E mais uma vez, agradecidos, nós pedimos a esses amigos queridos que nos acompanharam esta tarde, que permaneçam conosco, que nós possamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos na tarde de hoje e que todos possamos ter uma ótima semana. E nós vamos pedindo então licença a esses amigos queridos, a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre amado, licença para darmos por encerrada esta parte da reunião. Graças a Deus. Nós vamos agora passar para os passes. Eu gostaria de saber se vocês todos escreveram o nome lá fora. Tá? Então tá. Eles anotaram. Tá? Então fiquem em paz. Uma boa semana a todos.